Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estudar um nome bem recorrente nas escrituras, Miriam. É um nome bastante comum também, mas ele tem uma profundidade enorme. E o estudo de hoje é assim também, nós vamos mergulhar e ficar na profundidade o tempo todo. Eu espero que vocês gostem. Então, começando aqui, vamos ver as origens prováveis do nome Miriam. Ele não é um nome com origens totalmente comprovadas, né? Mas temos as prováveis. A primeira opção é que seja vindo de uma raiz do egípcio, que é essa partícula MR, aqui o men-uresh, e significa amor ou amada. Uma outra opção é que venha do hebraico, e nós temos aí três possíveis raízes, né? Pode ser Mará, que significa rebelde, Maror, que significa amargo ou forte. Nós temos inclusive esta palavra aqui presente em Pêssar, quando nós comemos ervas amargas, né? As ervas amargas são chamadas de maror. E aqui nós temos essa partícula mor, que significa mirra. E aqui nós teríamos então um plural, mirras, ou ocasiões para mirra, para ser ungido com mirra, ou eventualmente também uma tribo onde cada indivíduo é ungido com óleo de mirra. Vejam que o nome Miriam, ele possui essas duas primeiras letras, né, que seria a mirra, e essa partícula aqui, esse sufixo in, ele significa plural no hebraico. Então, por isso, Miriam, né, se nós lermos a partir dessa composição da mirra no plural, seria morim. Então, esse nome aqui, morim, significaria mirras, ou tudo isso, né, uma ocasião para ser ungido com mirra. Esses são as prováveis origens do nome. Agora vamos ver quais são as mais conhecidas Miriam na escritura. Nós temos diversos nomes Miriam, porém elas não foram sempre traduzidas por Miriam, né, como a gente conhece. Na verdade, a maior parte delas é traduzida por Maria. Vejam aqui, a primeira ocorrência do nome Miriam na escritura é para a irmã de Moshe, né, que é Moisés. Ela ocorre aqui em Êxodo e em Números. E este nome foi traduzido por Miriam, né, como nós falamos em português. Porém, as demais foram traduzidas na maior parte por Maria. A mais conhecida, né, a mãe de Yeshua, seu nome também é Miriam, exatamente o mesmo, porém foi traduzido por Maria. Nós temos aqui o nome dela presente nessas ocorrências e em outras também. Uma outra Miriam bastante conhecida, né, chamada por Maria, é a irmã de Marta e Elazar, ou Lázaro, né, que são amigos, eram amigos de Yeshua, todos irmãos que moravam juntos, e ela também tem nome Miriam, porém foi traduzido por Maria. E a última Miriam, aqui bem conhecida também, a discípula de Yeshua, né, foi traduzido o nome dela por Maria Madalena, mas na verdade o nome dela é Miriam, Miriam de Magdala. Esse Magdala, ou Magadã, como ocorre aqui em Mateus 15:39, é a localidade de onde ela vinha, né, é uma comunidade, uma cidade. Magdala em hebraico significa torre. Né? Então, era Miriam da cidade, da comunidade de Magdala, e não Maria Madalena. Maria Madalena é uma tradução que não significa exatamente o que é em hebraico. Em hebraico, o nome dela é Miriam e ela veio da cidade de Magdala. Então, essas são algumas das Miriam mais conhecidas na Escritura. Hoje nós vamos falar bastante sobre a mãe de Yeshua em particular e sobre muitos mistérios que se revelam no nascimento do Messias. Bom, aqui nós vamos ver o nome Miriam, né, escrito com suas 4 letras, e nós vamos estudar o nome Miriam dividido em 2 palavras possíveis. No hebraico, né, nós vimos aqui a gramática, a origem do nome, mas o hebraico possui segredos que são revelados dentro das palavras. Muitas palavras existem dentro dos nomes, palavras dentro de palavras, e nós vemos isso como um sinal para que nós busquemos um conhecimento mais aprofundado. O nome Miriam aqui, vocês viram que eu dividi em 2 partes, porque essas 2 partes são palavras. Essas palavras são as seguintes. Essa primeira aqui, mar, em hebraico, significa gota, e essa última aqui em branco, Ian, que significa mar.
né. Aqui nós temos uma ocorrência, uma aqui nós temos uma coincidência, né, no português, uma mistura, mas na verdade aqui, né, o itálico significa a leitura em hebraico, né, essa parte normal é em português. Então vejam aqui, nós temos o nome Miriam, gota e mar, né. Essa palavra gota aqui, ela ocorre em Isaías, nesse trecho aqui. Certamente as nações são como uma gota, como um mar num balde, e são contadas como pó nas balanças. Certamente ele, Adonai, toma as ilhas como algo muito pequeno. Então nós vemos aqui que todas as nações do mundo, elas são algo muito pequeno para Adonai, né? Elas são como uma gota dentro de um balde. Então, vejam que esse verso aqui ele retrata o tamanho de Adonai, né, se assim podemos dizer, mas mostra que todas as nações são como nada, né, uma pequena gota. Então, fazendo um comparativo aqui, né, um comparativo poético com o nome Miriam, nós podemos ler e interpretar o seguinte: Miriam é como uma gota, uma alma no imenso mar celestial de vidas. Se nós entendemos o mar, né, esse balde, o mar como uma representação de todas as vidas, nós temos que Miriam, né, essa gota, ela é uma gota no mar. A sua alma é como uma pequena gota nesse imenso mar de vidas. Porém, nós vamos ver que Miriam é uma gota que fez toda a diferença na história da humanidade. Agora nós vamos ver Miriam sob um outro ponto de vista. Notem aqui a escrita, né, todas as letras, Men, Resh, Yud e Me. Nós temos duas letras repetidas aqui, porém vocês notam que elas não têm a mesma grafia. Isso acontece porque em hebraico determinadas letras, quando são usadas no começo ou no meio de uma palavra, têm uma grafia, e quando elas aparecem no final da palavra, elas têm uma grafia diferente. E o men é um desses casos, né? No começo, então, ele tem esta forma e no final outra. E aqui nós lemos, nós vamos ver que este men ele é chamado de men aberto ou turá, e este último men é o men fechado, stumá ou sofite. E os sábios dizem algo bem interessante a respeito dessa composição, né? Nós temos aqui que as palavras que têm esse men aberto, elas trazem uma dimensão revelada, e esse men aqui fechado, ele traz uma dimensão oculta ou em segredo. No hebraico, nós estudamos não apenas as palavras, mas cada uma das letras tem um significado em si, até o próprio desenho das letras tem um significado. Então, essa dimensão aqui que os sábios trazem é bem interessante porque ela vai ser aplicada no estudo do nome. Vocês vão ver que o nome ele tem duas dimensões. Então, esse men, ele tem um furo, né? Então, vejam que o conhecimento que está dentro desse men, ele é passado. Então ele se revela, ele é como se ele saísse desse furo e viesse à tona. Então é um conhecimento, é algo revelado. Agora, este men, ele é todo fechado, né? Então essa dimensão é uma dimensão que não está aberta no primeiro nível, ela está contida e por isso em segredo. E fazendo uma comparação com a palavra, né, com a Torá, nós vamos ver o seguinte: a Torá possui uma dimensão aberta, como esse men. Ela é inteligível para todos, e outra dimensão fechada, não revelada. E apenas o Messias poderá revelar toda a grandeza da Torá. Essa particularidade aqui, ela é bem interessante se comparada à palavra Miriam, né, e ao men, porque é exatamente isso, né? A Torá ela possui essas duas dimensões e nós podemos compará-la com essa escrita do men aberto e fechado, né? Ela possui uma dimensão aberta, nós lemos em vários níveis diferentes. Então, ela pode ser entendida por todos, né? A Torá e também eu digo a palavra como um todo, né? Ela tem essa dimensão aberta, porém, ela também tem uma dimensão oculta, em segredo, que ela precisa ser buscada. Em parte, nós podemos chegar nessa revelação, nos níveis mais profundos. Porém, outra, realmente, só no milênio, quando o Messias chegar, ele vai revelar toda a grandeza, tudo aquilo que nós não conseguimos entender da palavra de Deus.
Aqui agora nós vamos ver uma palavra de grafia muito próxima de Miriam. Lemos por mai e significa água. Essa palavra aqui, na verdade, ela própria é um plural. Mai, vejam que tem esse sufixo im, né, que eu já mostrei para vocês, que denota o plural em hebraico. E a palavra mai é uma palavra escrita sempre, praticamente sempre no plural na escritura. Então, ela significa água, né? Então, nós vamos entender que essa água é sempre plural, são sempre águas. E é uma palavra de importância fundamental na escritura. A própria palavra é tida como um sinônimo de água, né? Nós vamos entender isso porque somos mergulhados na água, né? A palavra é parte fundamental do ser humano. O ser humano é composto de água, né? 75% do corpo do ser humano é composto de água, assim como a terra onde habitamos, né? 3/4 da terra é composta de água. Então, a água é o elemento fundamental da criação, assim como a palavra, né? Estamos mergulhados, dependemos da palavra, assim como o ser humano depende da água. E a água, mãe, está dentro do nome Miriam, né? Essa composição aqui é muito interessante. Nós vamos ver o seguinte: a palavra é comparada à água, né? Isso nós vemos em vários versos da Bíblia. E a água, esse elemento, ele nos limpa, ele purifica e gera vida. Esses três aspectos da água são muito importantes, né? E isso tudo tem uma relação direta com a palavra, porque a palavra limpa, purifica e gera vida da mesma forma que a água. Então temos um sinônimo aqui exato. Palavra e água são coisas idênticas, né? Praticamente para o ser humano. E vejam só, o nome Miriam, ele traz a água dentro de si e ele acrescenta um resh, né? O nome Miriam é a água mas mais um resh, né? Vejam que bonito que é isso, né? Essa comparação é algo também que está embutido nesse nome e algo maravilhoso dentro da palavra mãe. Além disso, nós temos algo bem interessante. Vejam como o hebraico, né, eu tenho mostrado em vários vídeos, cada letra conta, cada letra traz um significado em si. Vejam só agora que fantástico isso aqui. A palavra mãe, com seus dois mem e um iud, tem a composição gramatical idêntica à composição química da água. A água é formada por dois átomos de hidrogênio, correspondente aos dois mem, e um de oxigênio, correspondente ao iud. Vejam como é um paralelo exato, né? Além de ser a palavra, a água que gera a vida, daquilo que necessitamos todo dia, né? A composição química está diretamente ligada à composição da palavra. O hebraico é fantástico nesse sentido. Vejam que a composição das duas partes é idêntica. E agora que vocês já conhecem a palavra mãe, vamos aprofundar um pouco esse conceito. Aqui a palavra está escrita de baixo para cima, né? Vamos entender o porquê. Esse verso aqui em Gênesis, né, 1:6-7 diz o seguinte: E disse Elohim: haja raquia, firmamento ou domo no meio das águas, e que sejam separadas as águas de cima das águas de baixo. E fez Elohim a raquia ou domo, e dividiu entre as águas que estavam debaixo do domo das águas que estavam acima do domo. E assim foi. Então, vemos aqui que na criação houve uma separação entre águas, né? Águas de cima e águas de baixo, e o divisor foi a raquia, ou domo, ou firmamento, como é trazido também em algumas traduções. Então, aqui, a própria palavra água, representando essa água, as águas primordiais da criação, nós conseguimos colocá-la nessa mesma posição, né? E o que acontece? Nós temos aqui exatamente isso: as águas de baixo e as águas de cima, sendo o iude a representação do firmamento, do divisor, do domo, né? Na criação, essas águas foram separadas, as águas de cima do domo e as águas de baixo. E essa divisão nós conseguimos também, se nós colocarmos a palavra mãe, a própria palavra água, nessa posição, nós temos uma representação exata também.
E relembrando agora aquele conceito que eu trouxe anteriormente para vocês, né, o que nós encontramos? As águas debaixo do domo, que são as águas onde nós estamos, né, mares, oceanos, rios, as águas que nós conhecemos, a palavra, que é uma representação, a palavra de Deus é um sinônimo das águas, nós temos que nós estamos debaixo de uma palavra revelada, né? As águas de baixo que nos são dadas por ambiente de vida são reveladas a nós, da mesma forma que a palavra de Deus, estamos na dimensão revelada da palavra de Deus. E as águas de cima, né, que estão acima do domo onde nós vivemos, são as águas celestiais que estão acima de nós, representam também a palavra de Deus, porém no aspecto não revelado. Ou seja, aqui nós temos um men fechado, né? O men fechado, ele está, o conhecimento está contido dentro dele. Então, essas águas de cima, a Torá de cima, a palavra de Deus que está acima da hierarquia, ela não está revelada para nós. É exatamente aquilo que nós falamos, né? O Messias, ele vai trazer essa revelação para nós. Vai trazer de cima a revelação da palavra, colocando-as como uma dimensão revelada para nós. Então, vejam que interessante essa composição aqui da própria palavra mãe, né? Ela nos mostra a divisão que temos de águas de baixo, num comparativo com a palavra de Deus revelada para nós, né? O meio aberto, e a água de cima, que é a palavra não revelada. E, por fim, nós temos um Yud, que é a primeira letra do nome de Yeshua, né? Que é aquele que vai trazer as águas de cima para as águas de baixo. Ele vai trazer a palavra não revelada, a palavra em segredo, a Torá, que não conhecemos ainda, ele vai trazê-la para o mundo da revelação, né? Para o nosso mundo de águas de baixo. Então, através de Yeshua, ele vai trazer a dimensão não revelada da palavra para a dimensão revelada. Vejam que interessante, né? Essa é uma composição gráfica apenas, mas ela traz com exatidão aquilo que nós vemos, né, e conhecemos nesse conceito. Aqui, continuando, vamos estudar um pouquinho mais sobre essa dimensão do men aberto e do men fechado, né? Nós já falamos o que significa e aqui no nome Miriam nós temos os dois, né? Tanto o men aberto quanto o men fechado. A própria letra mem, ela significa água, né? Toda palavra, toda letra hebraica, ela tem um significado, ela tem uma representação de algo do mundo físico, né, que vivemos, e o men, interessantemente, representa a água, né? Então, nós temos realmente aqui, como já vimos, uma representação de águas reveladas, águas não reveladas, né? Men aberto e men fechado. E nós também temos um paralelo aqui com o conhecimento judaico que diz o seguinte: o men aberto representa Moshe, ou seja, Moshe representa a Torá já revelada, a palavra de Deus já revelada para nós. Esse aspecto que conhecemos, que já compreendemos, está dentro do men aberto e é uma representação de Moshe. Agora, o men fechado, que é Torá não revelada, ela representa o Mashiach. Isso daqui é um conhecimento judaico dos sábios, né? Então eles trazem, além da representação da letra Mem como um todo, ser a água, né, ou águas, eles também trazem essa significação. O men aberto significa, é uma dimensão de Moshe, ou da palavra já trazida, compreendida e revelada para nós, e o men fechado é uma dimensão que representa o Mashiach, ou seja, a Torá, a palavra ainda não revelada, né? Como eu disse anteriormente, apenas Yeshua, ele vai nos trazer essa dimensão que não alcançamos da palavra de Deus. Então, ele é uma representação do men fechado. Aqui vamos ver algumas palavras importantes que começam com a letra mem ou M, né, no nosso alfabeto ou na nossa pronúncia. A própria palavra Mashiach, como acabamos de ver, ela tem o M, né, o mem, então lemos aqui Mashiach. Também temos, né,
A palavra Moshe, que acabamos de ver que é a dimensão aberta da Torá, e olhem que interessante, mais um significado. O próprio nome Moshe ou Moshe significa tirado das águas. Esse nome, quando Moshe foi retirado, né, naquele cesto pela filha de Faraó, ela deu o nome de Moshe porque ele foi tirado das águas. Então, o próprio nome dele, né, contendo um mem, também está conectado a essa dimensão das águas, a dimensão profética da escritura, né? Tanto Moshe quanto Mashiach. Aqui nós temos uma outra palavra muito importante, palavra Makom, que significa presença divina, né? Na verdade, a palavra Makom, ela literalmente significa lugar, né? Um lugar, uma localização em hebraico. E, porém, os judeus, eles trazem essa significação, que Makom é a própria presença divina, porque é como se a presença divina fosse trazida para uma localização, nós pudéssemos estar ambientados, introduzidos dentro dessa presença através do lugar, né? Nós habitamos no lugar e esse lugar é a presença divina. Então, Makom, ela representa a presença divina e vejam que interessante, a palavra Makom, ela também possui essas duas dimensões, a presença divina revelada, né? O men aberto, e a presença divina em mistério, com um men fechado no final da palavra. Adonai, então, ele se revela para nós dentro do men aberto, aquilo que nós podemos compreender da sua presença, né, da sua divindade, porém ele possui um aspecto ignorado ainda por nós, né, um aspecto oculto que está presente nesse men fechado. Além disso, nós temos algo bem interessante. Essa palavra Macom, como nós fizemos com Miriam, ela pode ser dividida. Nós temos aqui o Mem, que por si só representa águas, e essas três letras aqui nós lemos por Kum, e ela significa levantar e também ressuscitar. Na verdade, o hebraico não possui uma palavra como em português ressuscitar, mas sempre que essa palavra é usada na escritura, ela é utilizada desta maneira, Kum. Esse verbo, né, levantar é o mesmo para ressuscitar. Então, em hebraico, se nós dividirmos a palavra, nós vamos ter a seguinte significação: águas da ressurreição. O men, que por si só representa águas, e a partícula cum, né, o verbo cum, que significa levantar ou ressuscitar, nós temos que Macom, a presença divina, são águas da ressurreição. Que a própria presença divina, né, que muitas vezes é representada pela Ruach HaKodesh, né, o Espírito Divino, apenas essa presença possui em si o poder da ressurreição. Então, no lugar da presença divina no Macom, nós temos acesso às águas da ressurreição. Apenas Elohim consegue nos ressuscitar através dessas águas divinas. E aqui nós temos mais uma palavra importante, né, também começada por Men, Malhut. Malhut significa reino, e nós temos aqui tanto o reino terrestre, né, onde vivemos, quanto o Malhut Hashamayim, que é o reino dos céus. O Malhut Hashamayim é o reino que o Mashiach nos trouxe, né? Na sua vinda, ele veio nos apresentar o reino de Deus, o reino dos céus, onde habita a presença divina, né? Vemos então que todas essas palavras tão importantes na escritura, compostas cheias de mem aqui, né? Também trazem essa dimensão das águas e todas elas também interligadas com essa questão da vida, do reino de Deus, da palavra de Deus, da própria ressurreição e do Messias entre nós. Agora nós vamos entrar aqui na matemática divina ou na gematria. Todas as letras hebraicas são também números, né? Então elas têm uma significação numérica, têm um valor numérico, e as palavras são compostas de muitas letras, possuindo somas, né? Aqui, no entanto, nós vamos primeiro analisar apenas a letra Mem, que tem o valor de 40, e a própria letra Mem, que significa água, né? Como eu já disse para vocês, água ou águas.
E esse aspecto de águas e do número 40, ele é trazido na Bíblia em diversos versos, em diversos segmentos aqui. Vamos ver que o valor de 40, né, se for analisado em todos os versos apresentados na Escritura, nós temos esse significado. Número 40 traz um aspecto de transição, mudança, renovação e novo começo. Nós temos isso aqui em 40 dias que aconteceu o jejum, tanto de Yeshua quanto de Moshe. Ambos fizeram um jejum de 40 dias, numa transição de nível espiritual. Nós temos os 40 anos de peregrinação no deserto, né? O povo de Israel, depois que foi tirado do Egito, ele peregrinou por 40 anos dentro do deserto, né? Até que alcançasse Canaã, a terra prometida. E aqui nós vamos ter três aspectos correlacionados com a água. Esse primeiro deles aqui aponta para o mikvê. Mikvê é um banho de purificação. Na escritura, nós temos diversos momentos em que deve haver a purificação através desse banho. O mikvê, na verdade, é como, né, um reservatório de água pura, onde as pessoas deveriam ser imersas. Tanto a mulher depois da menstruação, quanto depois de determinados dias após ela ter dado à luz, quanto uma purificação para o serviço divino, tudo isso está relacionado ao mikvê. Havia um mikvê antes de cada uma dessas etapas. E aqui a medida para esse mikvê, para esse reservatório de água, é de 40 CAs. Esse CA é uma medida, né, correspondente a mais ou menos 575 litros. Então, nós vemos que a medida para o banho de purificação é a mesma relacionada ao MEN, o valor numérico de 40. E aqui nós temos também algo bem significativo, né, relacionado às águas, que foram os 40 dias de dilúvio, onde as fontes de cima e as fontes de água de baixo foram abertas e cobriram a terra durante esses 40 dias. E também as 40 semanas de gestação no útero. Um bebê leva 40 semanas para ser gestado, formado e vir à luz. O bebê está imerso dentro do útero, né? Ele está fechado nesse útero durante 40 semanas, exatamente o valor numérico de men. Temos então aqui, vejam como tanto o número 40, né, como ele é perfeito, né, nessa adequação aqui, nessa representação da letra Mem como número, que traz o sentido de transformação, mudança, novo começo. Tudo isso daqui são mudanças de níveis, né, de transformação tanto do material quanto do espiritual. E nós temos aqui também uma passagem importante na Nova Aliança, né, que retrata uma conversa de Yeshua com Nakdimon, conhecido por Nicodemos, relacionada a essa questão da água, né? E a água também nesse sentido de nascer de novo, que é um dos significados mais relevantes, né? Temos o seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Yeshua respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. E nós vemos então aqui que a resposta de Yeshua está diretamente relacionada a nascer da água, a nascer do Espírito, ou seja, nascer, ser uma nova criatura. Não é nascer novamente de um ventre materno, né, carne da carne, mas nascer do Espírito, nascer da água. Então a água como uma representação desse novo nascimento, da nova criatura gerada após essa ressurreição, né? A Tevilá, a imersão, o batismo, como é conhecido, é um renascimento da alma, né? É uma representação física daquele que renasce espiritualmente. E tudo isso está relacionado à letra Mem, aos 40, né? Aos 40 que trazem a transição, a mudança, um recomeço, uma nova criatura, o renascimento da alma. E continuando na matemática, vamos agora analisar o nome Miriam, né? Nós temos a significação do mem com 40, mas aqui nós vamos somar o nome Miriam e ter a gematria completa,
que dá 290. E existem muitas palavras que têm a mesma soma, 290, e vocês vão compreender como todas elas estão conectadas, como essa matemática divina é perfeita. E aqui nós temos a primeira palavra, pri, que significa fruto, e esse fruto tanto pode ser do solo quanto do ser humano, de seus atos. Vejam que interessante, é uma palavra que possui todas essas dimensões. Tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, sempre é grafado dessa forma e tem essa significação, né? Pode ser um fruto agrícola, como o fruto daquilo que o ser humano faz, né? Um fruto bom ou um fruto mau, o fruto dos seus atos. O ser humano, ele é sempre também comparado a árvores, né? Pela árvore conhecereis os seus frutos. Então, as ações humanas, elas vão mostrar quais, se o homem está produzindo algo bom para o reino de Deus ou maligno, né? Então, pelo fruto é conhecido o homem. E a palavra pri, fruto, 290, tem a mesma guimatria de Miriam. Aqui nós temos uma outra palavra, cará, né, que significa dobrar-se, abaixar-se, submeter-se. Isso pode ser em reverência, em adoração e também, vejam que é interessante, a ter um filho, né? Então, o significado dessa palavra aqui, ele tem uma correlação com Miriam, se pensarmos no sentido de que ela se dobrou, ela se submeteu à vontade de Adonai, né? O anjo chegou a Miriam e anunciou-lhe que ela ficaria grávida, e ela submeteu-se à vontade de Adonai, né? Ela recebeu essa palavra e se submeteu. E se submeteu tanto à palavra quanto a ter um filho. Então, essa palavra cará, ela tem uma conexão direta nesse sentido, né? Ela representou para Miriam um ato de adoração, foi uma reverência, ela se submeteu à vontade do pai e também teve um filho. Tudo isso dentro dessa mesma palavra com a gematria do seu próprio nome. Mais uma palavra aqui, Carmel, né? Carmel nós vemos na escritura, é um nome próprio, né? O Monte Carmel, e também tem um nome relacionado a ser um campo cultivado, frutífero, pode ser um jardim, um pomar, um campo em lugar aberto. Tudo isso está relacionado com a palavra Carmel. Nós temos inclusive essa palavra aqui em Cânticos, nesse verso aqui tão bonito. Tua cabeça eleva-se como Monte Carmel. Teus cabelos soltos têm brilhos de púrpura. O rei foi capturado por tuas tranças. Né? Então, esse sentido aqui do Monte Carmel está diretamente relacionado a ser frutífero, cultivado, um pomar, um jardim, exatamente como essa questão da própria gravidez, né? De ser frutífero, de ter frutos. O fruto, tanto um fruto, né, como filho, quanto frutos do espírito, né? Frutos de ações humanas, mas que traduzem ações, frutos divinos, frutos da Ruach HaKodesh, os dons da Ruach, né? Mais uma palavra aqui, Cassir. Essa palavra aqui significa como vaso. Nós temos aqui o kaf, né, que no início de uma palavra ele tem essa significação de comparação, né, então é como, e sir, que é o vaso. Então, Cassir, como vaso. E essa palavra ela é usada em diversos momentos da escritura para representar vasos, né, vasos como objetos físicos. Inclusive, os vasos da casa de Adonai, os vasos de honra, os vasos de ouro que eram usados para o serviço divino, eles são usados aqui como vaso, né? Então vejam que todas essas palavras, né, de mesma gematria de Miriam, estão conectadas à sua própria figura, à própria revelação que ela teve. Miriam, ela foi como um vaso, né, um vaso de honra para a vontade de Adonai. Ela se submeteu a ele para ter um filho, né, o Salvador do mundo. Ela foi um campo cultivado, seu útero tornou-se frutífero, né, frutífero através do poder do Espírito, né? E ela, como ser humano, representou esse fruto bom, né? O fruto do Espírito que ela apresentou para Adonai através da submissão da sua vontade, para trazer ao mundo o Messias. Vejam
que todas essas palavras, então, com mesma gematria, elas têm uma correlação bem direta com o nome Miriam, né, e focando ainda na Miriam, a mãe de nosso Salvador Yeshua. E nós temos ainda mais uma palavra bem particular aqui, com a mesma gematria de Miriam. É a palavra rimon, que significa romã. Esse fruto aqui, essa fruta, né? Os judeus têm uma tradição que dizem o seguinte: os carocinhos da romã, eles somariam 613. Na verdade, isso é uma alegoria, né? Não é algo totalmente verdadeiro. Não necessariamente toda romã tem 613 carocinhos. Mas eles fazem essa comparação. A romã, com seus 613 carocinhos, com suas sementes, cada uma delas é uma representação das 613 mitzvot, ou seja, dos 613 mandamentos contidos na Torá. Então, a romã é uma fruta de justiça, ela como se trouxesse dentro de si a Torá inteira. Né? Todos os mandamentos, toda a palavra de Deus está contida na rimon, na romã. E a romã é um fruto especial. Né? Ela é um dos 7 frutos das 7 espécies de Israel. Nós vamos ler isso em Deuteronômio 8:8, né? Além da romã, nós temos o trigo, a cevada, as uvas, os figos, as oliveiras, o azeite e o mel. Todos esses são 7 espécies nativas de Israel, consideradas como bênçãos, né? Então, são os frutos de Israel e a romã é uma dessas espécies. Além disso, a romã ela está presente também nas roupas do sacerdote, do sumo sacerdote. Quando nós lemos sobre o Mishkan, sobre o templo, como as roupas dos sacerdotes deveriam ser, nós temos uma descrição que deveriam haver nessa vestimenta aqui sininhos e entre os sininhos romãs, não a romã literalmente o fruto, né, mas uma representação da romã intercalada com cada sininho, elas iriam aqui nessa vestimenta do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o único que poderia adentrar o Santo dos Santos, né, que era aquele lugar especial dentro do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, para fazer expiação pelo povo no dia do Yom Kippur. Então, o Kohen Gadol, né, que é o sumo sacerdote, ele tinha uma vestimenta onde usavam as romãs, né? No texto hebraico é trazido esse nome exatamente, rimon, né? Junto com esses sininhos, como vocês veem aqui nessa figura. E existe aqui uma tradição que é de comer romã no primeiro dia do ano, no primeiro dia do ano civil, do calendário civil de Israel, que é chamado de Rosh Hashanah, né? Na verdade, esse daqui é um dia bíblico conhecido por Yom Teruah, né? Existe a tradição de comer romã, para que nós nos lembremos dos bons frutos, né? Como nós vimos aqui, a romã ela representa a Torá, representa um símbolo de justiça, é como se tivesse todos os mandamentos da Torá, toda a palavra divina dentro de si. E ela, uma pessoa que possui a Torá em si, no seu coração, ela vai produzir bons frutos, né? Então, a gente comendo essas sementinhas no primeiro dia do ano, nós vamos nos lembrar de produzir bons frutos durante o ano inteiro. E além disso, nós temos a questão das muitas sementes, né, que representam um ventre frutífero. Vejam aqui em Lucas essa passagem. E com forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Né? Essa palavra aqui nós temos para Miriam, a mãe de Yeshua, que, como uma romã, né, com a mesma gematria, produziu o melhor fruto de todos, né, para a humanidade. Adonai colocou uma semente especial no seu ventre e ele produziu algo especial,
né, maravilhoso para a salvação de todas as almas humanas. Então vejam que rimon, né, essa fruta tão importante para Israel, que tem tantas significações, tem uma representação também bem paralela com Miriam, né, na questão do fruto, de representar um ventre frutífero e também ser uma pessoa com bons frutos. E aqui eu trago para vocês um paralelo na arte disso que acabamos de ver. Nós temos aqui 3 quadros, são representações católicas, romanas, né, de Maria com Jesus, mas vejam que interessante, esses 3 quadros, que são de pintores diferentes até, né, trazem a figura do bebê segurando uma romã, né. Então nós temos aqui Maria, Jesus e o próprio bebê segurando, né, a romã, os 2 aqui, vejam só, aqui os 2, né, mãe e filho com a romã na mão, aqui o bebê está dando, né, o Jesus está dando sementes de romã para Maria, e aqui um close, né, ele está pegando as sementinhas também. Vejam que interessante, são 3 imagens do século XV, né, da mesma época aqui de Botticelli, essas 2 aqui e aqui de Fra Angelico. Então temos aqui Madonna della Melagrana, que seria a Madonna, que é um nome para Maria, mãe de Jesus, né, como Maria da Romã, e este daqui, Virgem Maria com romã. Vejam que mesmo que seja um contexto católico romano, né, existe uma tradição na representação, de Maria e Jesus com a romã. Existe um significado aqui na arte, né. Mas também nos originais hebraicos nós vimos isso na guimatria de forma perfeita, né, porque Miriam tem a mesma guimatria de Rimon. Então isso daqui é muito significativo, a gente ver essa matemática representada na arte. Logicamente aqui, esses pintores estavam fora desse contexto hebraico, né, fora da guimatria, mas vejam como a guimatria ela se aplica de forma exata, inclusive aqui nas representações católicas romanas que temos aqui desses quadros na Idade Média, de Maria, Jesus com a romã. Bem, então aqui encerra o capítulo de hoje. Existe muito mais informação que eu vou trazer ainda, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer uma segunda parte. E nesse próximo vídeo eu vou trazer informações sobre vários nascimentos miraculosos que ocorreram na Escritura, além do próprio Messias, que foram sinais para o nascimento dele. A gente vai analisar as profecias do nascimento de Yeshua e também alguns sinais que foram deixados na própria grafia das letras e que apontam para o Messias, tanto para o seu nascimento quanto para o seu reinado. É bastante interessante. Então, tudo isso a gente vai ver no próximo estudo e também como todas essas questões, todos esses aspectos se conectam com o nome Miriam. Então, fiquem atentos que logo mais já estará disponível. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom!